Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai contar histórias de obras, muitas histórias de obras. Daqui a pouquinho você vai conhecer nosso personagem. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é, se você quer fazer o seu podcast ou videocast, quer tirar a sua ideia da sua cabeça e colocar em prática, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega aqui com a ideia e sai com o seu produto pronto, preparado para YouTube, para canais de streaming como Spotify, como Apple Podcast, Google Podcast e para as redes sociais também. Então, se você tem uma ideia e quer tirar do papel, procura a Fornexus, os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma loja, é uma fábrica de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais, com excelente qualidade, ótimo preço, que você vai gostar muito. Então entra lá no site da Ripple, escolhe as suas peças, tem camiseta, tem bermuda, tem boné agora, roupa feminina, faz suas compras, coloca no carrinho, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Presente do Edcast para você. Então aproveita e vai lá, você não vai se arrepender, as roupas são muito legais. Peço encarecidamente que você se inscreva no canal, acione o sino das notificações, isso é muito importante para o nosso crescimento, para a gente ter cada vez mais visualizações, para a gente crescer cada vez mais e para a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. A gente também está nas plataformas de streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music e todas as plataformas de streaming. Então vai fazer sua atividade física aí, daquela caminhada, daquela corridinha, pode caminhar e correr ouvindo o Edcast lá. E também a gente está no canal 525 da NET, na TV Ambiental. Estamos espalhados por todos os lugares, não tem motivo para você não assistir os nossos bate-papos que estão muito legais e que são muito legais, cheios de história para contar, como esse personagem que a gente tem aqui hoje, que é o diretor-presidente do DER, Luiz César Mareto. Tudo bom, Mareto? Tudo bem, graças a Deus. Cheio de história de obra e parece que o estado virou um canteiro de obra agora, né? São mais de 200 obras em andamento? Graças a Deus, Edu. Mais de 270 Mais de obras. 270. Mais de 270. Tudo bem. Mais de 270 obras. A gente nunca tem um número muito certo, porque todo dia começa uma e todo dia inaugura algumas também, né? Entendi. Sábado mesmo nós vamos para Santa Teresa, dar ordem de início para algumas obras lá. O que tem em Santa Teresa? Está virando um destino procurado. Na Santa Teresa nós vamos fazer lá um lugar, uma coisa fantástica. Porque Santa Teresa tem um problema, né? Um problema de caminhão que passa dentro da cidade. Então Santa Teresa precisa de um contorno. Enquanto a gente ainda não faz definitivamente um contorno de Santa Teresa, porque a dificuldade de fazer um contorno de Santa Teresa é a questão da vegetação lá, é muita mata e a questão ambiental pega muito nisso. Então nós vamos fazer Santa Teresa é conhecida justamente pela natureza, né? Isso. E não dá para atrapalhar isso, né? Porque a cidade turística faz parte da cidade, exatamente. Essa coisa do beija-flor e tal. E aí nós vamos fazer ali de Caldeirão, você saindo de Santa Teresa, indo para Santa Maria de Jetibá, tem um lugarzinho ali chamado Caldeirão. Uhum. A gente desce para Várzea Alegre, são 9 quilômetros. Essa descida em Várzea Alegre vai fazer com que os caminhões que saem normalmente de Santa Maria de Jetibá, são os caminhões com galinha, com ovos, porque Santa Maria tem muita produção de hortifruti. Disso. Então não vai passar mais por dentro de Santa Teresa, vai descer lá em Várzea Alegre, sai direto lá em Boapaba, Colatina e sobe para o norte do estado. Entendi. Quem sai de Santa Maria vindo para a Grande Vitória, desce normalmente, passa por Santa Leopoldina, que nós vamos também ter que resolver Santa Leopoldina, porque Santa Leopoldina é apertadinho, quando passa um caminhão lá entala tudo. É verdade. Tudo. É uma cidade antiga, né? Cidade muito antiga. Foi visitada por Dom Pedro, né? Lá tem a gente está reformando lá também Santa Leopoldina, começamos agora um levantamento. Vamos contratar aí nos próximos 2, 3 meses o Museu do Colono lá em Santa Leopoldina. É um negócio legal, muito bacana. Já tem o Museu do Colono lá. Pois é, mas nós vamos fazer um restauro nele. Ele já está bem precisando de botar a mão lá para dar uma melhorada. Ele tá... Não, com certeza. De Santa Teresa, o pessoal reclama muito da estrada do Caravaggio lá. Sim. Ainda mais tem um movimento lá de turismo agora, de um monte de pousada, cervejaria, restaurante, tem um monte de coisa lá agora. Né? E por conta da cervejaria nós vamos lá atuar, né? Porque precisa. Ali é rota também para São Roque, né? Para cachaça de São Roque lá, né? Que tem a produção de São Roque lá. Na verdade, ali na região do Caravaggio, a gente tem um projeto lá de Revsol e Paviesse.
no distritozinho, na localidade de Caravaggio, a gente, né, a Secretaria de Agricultura, inclusive, está envolvida nisso, fazendo, e a Secretaria de Turismo também, que tem a ver com isso. Tem né? muito. A Secretaria de Turismo está colocando lá um trechozinho de intertravado. E o restante vai ser feito com um produto que a gente pega aqui na ArcelorMittal, que a gente chama de Revsol. É uma escória, né, de alto forno que sobra e a ArcelorMittal não tem o que fazer, então doa para nós e a gente faz pequenos trechos, né, de veículos leves, só para dar uma melhorada no tipamento. E já ajuda muito, porque tira lama, tira poeira. Mas né? não tem uma previsão de fazer uma solução permanente para lá? Tem, um calçamento, tem, asfalto? Tem um projeto de pavimentação definitiva lá para Caravaggio. Então, com esse monte de obra, vai dar para incluir isso aí até o final do... Olha, assim, você falou uma coisa que é até interessante. As pessoas, elas normalmente dizem assim, é preciso que o governo faça. O governo são 4 anos. Olha só que coisa interessante. Quando a gente faz obra no primeiro, segundo e terceiro ano, as pessoas pouco avaliam ela. Né? Porque está dentro do mandato, você está tocando lá, inaugura, entrega, o mandato continua. Quando a gente faz obra no último ano do mandato, aí as pessoas começam a observar. E começam a observar da seguinte maneira. Aquelas que gostam do governo Casagrande, dizem que o governo está trabalhando até o último dia. Aqueles que não gostam dizem que são obras eleitoreiras. É verdade. Então, assim, a gente acaba convivendo com essas coisas. E não dá... isso aí não sou eu, né? Isso é o tempo mesmo. Não há como se fazer tudo, né, dentro de 4 anos. Nós temos, por exemplo, um volume tão grande de obras que a gente não vai conseguir terminar tudo nesse mandato. Né? O próximo mandato, que espero que seja o do mesmo governador... Que se der continuidade, aí vocês conseguem entregar mais obras. Então, assim, até porque o grande problema hoje político no Brasil, na minha opinião, é a descontinuidade. Porque as pessoas... Que é uma coisa legal, assim, tem críticas ao governo federal, muita gente tem muitas críticas. Sim. O próprio governador Renato Casagrande tem algumas críticas. Ele esteve aqui, a gente conversou com ele. Eu vi o podcast. E ele falou assim, olha, ele fala muito da gestão da pandemia, que foi deficiente, ele considerou deficiente, do governo federal e tal. Agora, uma coisa que você não pode falar do governo é em relação à continuidade de obras. Porque, inclusive foi uma fala do ministro Tarcísio, ele falou assim, a obra não é de um governo, não é de outro governo, a obra é para o país. Então é muito mais vantagem eu terminar as obras que já começaram do que eu começar novas e deixar lá porque é um selo de outro governo, não sei o que e tal. A gente tem que concluir as obras, é isso que a gente tem que fazer. O que eu acho muito interessante, eu acho que essa continuidade tem que ter mesmo. Né? Tem 2 coisas com obra paralisada. 2 coisas. Uma é o dinheiro gasto, que já foi gasto, foi gasto, fica um dinheiro rasgado. Exatamente. E o dinheiro que deixa de se ganhar por conta de que você terminando a obra, se você, por exemplo, uma obra rodoviária, se você não termina, o dinheiro que você gastou, você rasgou. E se você deixa de terminar, a infraestrutura que serve à economia, caminhões, transporte, turismo, tudo passando por ali, você deixa de ganhar, o Estado deixa de absorver. Você falou uma coisa interessante, o ministro Tarcísio ele foi muito sábio, né? Ele manteve uma estrutura do governo passado, isso é interessante. A gente, dentro da engenharia, a gente sabe disso. Isso não faz a divulgação, até porque isso não interessa a ninguém, né? O interesse é o resultado. Ele manteve uma estrutura que já vinha montada do DENIT. De técnicos, né? De técnicos. E ele é oriundo do DENIT, ele tinha... Isso, ele é um profissional de engenharia. E ele pegou tudo aquilo que já estava organizado do governo Temer passado, né? E deu continuidade. Exatamente. Deu continuidade. E é um negócio assim que a sociedade precisa de ter essa continuidade. Porque quando um governante, decide fazer uma obra, essa decisão é baseada em necessidade de planejamento. Né? Então, por exemplo, porque você acabou de me falar aqui uma obra que é necessária. Lá, do Caravaggio. E por que você falou? Você me disse que lá tem muita cervejaria, lá tem muitas pousadas, ou seja, já na sua cabeça você tem a compreensão que Caravaggio merece uma pavimentação porque lá tem uma estrutura turística. Exatamente. Né? Eu, como turista, eu gostaria de ter
de ter uma estrutura, poder chegar, saber que eu vou chegar bem, vou sair bem, não vou parar no meio do caminho, porque a estrada tá, sei lá, choveu e tá toda cheia de buraco, ou tá cheia de lama, uma coisa Pois assim. é, Né? e se é uma definição, né, o governante entendeu isso, assim como você também, o governante entendeu, foi lá executar, é porque ela tem realmente necessidade. Ninguém foi lá fazer uma obra por brincadeira, de maneira que o próximo que chegue diz, eu vou parar. É igual não gostei não gostei da situação, vou parar, larga esse para lá. O negócio da transposição do Rio São Francisco, por exemplo, foi uma obra que foi carro-chefe do governo do PT durante, sei lá, quantos mandatos, né? 3 mandatos, eu acho, né? E aí ele foi lá e inaugurou. Aí ficou uma guerra, vamos falar que foi ele que inaugurou, mas fui eu que comecei, não sei o quê. Opa, a população está pouco se lixando para quem. O negócio é entregue, né? Entregar o negócio, né? Exatamente. E aí, falando em continuidade, você é funcionário de carreira do Estado, né? Sou. Tá no Estado desde 88. É chão pra caramba, né? É bastante. E nesse período você teve à frente do DR por quanto tempo, quantas vezes você teve ali? É um cargo político, é indicação política, né? Mas você teve fazendo parte das decisões ali desde quando? No primeiro... Eu fiquei um período, nesse período de 88 para cá, eu fiquei um período fora, eu pedi uma licença sem vencimentos. Eu tentei ser empresário. Construí, fiz vários prédios aqui em Vila Velha, principalmente. E depois voltei no começo do primeiro governo de Paulo Artung. E nesse primeiro governo de Paulo Artung eu já fui diretor. Diretor-presidente ou... Não. Aqui, na época, o diretor-geral era o Eduardo Manato. Primeiro Lúcia Vilarinho, eu era gerente da área de projetos. E aí o Eduardo assumiu e eu passei a ser diretor de edificações, porque naquela época era DERTS, era também junto, edificações e rodovia. E eu passei a ser diretor da área de edificações. E aí acabou o primeiro mandato do governador Paulo Artung, ele se reelegeu e aí ele criou o IOPS, voltou a separar. Isso. E aí eu fui ser diretor técnico do IOPS, a Marilza é a diretora geral e eu fui ser o diretor técnico. Depois entrou Renato, aí eu fui ser diretor no DR, diretor de transportes no DR. Fiquei 1 ano e meio no DR, existiu o IOPS ainda. Depois voltei para ser diretor-geral do IOPS. Os problemas lá no IOPS, voltei, aí foi quando a gente terminou a obra do Kleber Andrade, que foi em 2014, teve por conta da Copa do Mundo, o show de Paul McCartney, exato. Uma das coisas inclusive, mais interessantes que eu já fiz na minha vida. Inclusive o Edu teve aqui, ele falou assim, o show... Foi ele hoje de manhã, Edu. Então, ele falou assim, o show quase não aconteceu. Porque os caras vieram vistoriar a obra, eles falaram, não tem condição, do jeito que tá, não tem condição, tá cancelado o show. E aí aí foi o barata voa, né? Como é que foi isso? Como é que você encarou isso? Foi uma correria louca, foi uma correria. A gente nós fizemos a obra, como estava muito, a gente estava no final e o volume de pessoas que iam assistir eram muitas pessoas, então a gente tratou com o Corpo de Bombeiro, que foi muito gentil na época com a gente. Eles estavam diariamente lá com a gente, o Corpo Bombeiro, para poder ir ajustando aquilo que eram as necessidades. Teve coisa que a gente lá, assim, precisava fazer um corredor de fuga, se houvesse necessidade, por fora, por trás das arquibancadas. Nós pegamos aqueles materiais que fazem divisão de público, né? aquelas estruturas metálicas, e fizemos uma carreira amarrando, amarrando mesmo, literalmente amarrando e colocando. Mas assim, nós estávamos assim, até, sei lá, meia hora antes de começar o show, nós estávamos lá para poder terminar. Mas aí como é que você recebeu essa notícia? Chegou para você essa notícia? Os caras estão falando que não vai ter mais show, porque não vai estar pronto. Você recebeu todo isso? Todo dia chegava, não vai dar tempo, não vai ter mais show, mas a gente começou a ampliar a quantidade de operários, começamos a ampliar o tempo de trabalho. Quando chegou assim, o último mês de atividade para poder começar o show, virava 24 horas. Direto. 24 horas direto. A empresa, na época, a economia estava bombando mais do que hoje, então faltavam operários. Eu lembro que a empresa trouxe de Pernambuco, um grupo alugou uma casa ali perto, fez tipo uma república, e trouxeram 30 trabalhadores. Esses trabalhadores eles eram pessoas que trabalham pendurados aí nas estruturas metálicas. Porque tem que ter uma qualificação, né, para trabalhar o rapel, esse negócio. Isso, de rapel e tal. E trouxeram 30 lá de Pernambuco, uma coisa absurda.
Mas eu quero falar uma coisa interessante do Kleber Andrade. O governador Casagrande, né, é muito entusiasmado com obra, né? Eu não sei como é que ele me aguenta. E eu também não sei como é que eu aguento ele. Porque é muita cobrança. E ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, as pessoas cobram de quem realmente executa, né? Porque se você sabe que o camarada não vai fazer nada, você não vai lá nem cobrar, né? Mas se você tem lá um grupo de obras fazendo e você faz as 10 obras que estão previstas, as pessoas vão pedir mais 10 e mais 10 e mais 10 claro. e mais 10. População assim que precisa, a população que precisa de obra vai pedir sempre. E precisa muito. Exatamente. Realmente precisa muito. E eu não tenho problema das pessoas reclamarem, não. Eu acho que é isso mesmo. Eu até entusiasmo as pessoas. Você me desculpa. Tá. Não, é isso mesmo. Cobra, pode cobrar. É evidente que tem que ter uma certa educação na relação humana que a gente tem, né? Mas só para voltar no Kleber Andrade, eu tenho lá em casa guardado aquela turnê do Paul McCartney. Uhum. Como é que foi o nome? Meu Deus, esqueço o nome da turnê. Em suma, eu foi não a vou lembrar. Houve a turnê no Brasil inteiro, em vários estados. Quando terminou a turnê, a equipe, né, do Paul McCartney fez um livro contando a história da turnê aqui no Brasil. Legal. E cada página, ou 2, 3 páginas, eram fotos dos locais e também dizendo lá os agradecimentos, né, quem trabalhou, quem participou lá. E quando você chega lá no Espírito Santo, tá lá as fotos do Kleber Andrade, o show do Paul McCartney e tal, e os agradecimentos, tá lá escrito lá, Luiz César Mareto Cora, que sou eu. Legal. Escrito num livro de Paul McCartney. Minhas filhas, elas acham isso a coisa mais maravilhosa do mas mundo. Legal, né? Até entreguei para elas, vocês guardem isso, porque os meus netos, meus bisnetos vão precisar de saber que o avô trabalhou para poder que houvesse um show de Paul McCartney aqui no Espírito Santo. Legal. Marito, vamos só ajustar essa posição aí. Meu jovem, vê como é que está a posição dele, porque está mexendo e eu acho que o microfone está um pouco longe aqui também. Tá? Aí dá só uma olhada, ver como é que tá. Você foi no show do Paul McCartney? Fui. Legal. Eu apertei a mão ao Paul McCartney. É mesmo? É. Como é que foi isso? O Iopes ficava ali em frente à Praça do Papa, onde tem o hotel... do lado do Petro Hotel. O hotel ali. Esqueci o nome do hotel. O prédio ficava no terreno do hotel, atrás do hotel era o prédio do Iopes. E o Paul McCartney ficou no hotel, ali aquele hotel em frente à Praça do Papa. Foi alugado o último andar inteiro, fechado. Legal. Ele não come carne, é um negócio meio doido. Branquelão. Você sabe que é engraçado, porque a gente trouxe o Edu, a gente conversou com o Edu aqui sobre o show do Paul McCartney, ele falou também. E eu conversei aqui com a Bárbara Verzola, que é a chefe do Soeta, que é o restaurante que fechou para receber a equipe do Paul McCartney, ele também. Ela teve que fazer um negócio diferente lá, porque ele é vegetariano. Deve ter comido muqueca de banana, né? Possivelmente. Que também não é ruim de tudo, né? É bom, né? Muqueca de banana. Dependendo do cozinheiro, né? É claro. Dependendo do cozinheiro, fica. Eu sou, além de engenheiro, eu sou bom de cozinha também, tá? Rapaz. Faço muqueca. Os finais de semana, cozinheiro lá na Mas cozinheiro só de muqueca? Não. Faço outras coisas. Mas eu gosto de fazer muqueca. Aceitamos, o Edcast aceita convites aí para. Vamos organizar, fazemos lá a muqueca. Essa é a velha história de quem não vai fazer. Não, vamos ajeitar aí, a gente vai conversando, não sei o que e tal. Arnaldo Castor tá designado aí para poder marcar a data, dia, horário, tá combinado para a gente fazer a muqueca. Tá legal, aproveitando, ó, tem o menino que tá em pé aqui o tempo inteiro. Tá ao vivo ou não? Estamos ao vivo aí na rede social do Mareto, é isso aí. Estamos ao vivo aqui fazendo Edcast com o Mareto. Pô, arruma uma cadeira para o menino sentar, pelo menos. Já sofri 10 anos. Isso. Ainda bem que tem a pessoa para poder lembrar. A turma do DR. Aliás, é essa galera, sabe, Edu? Eu digo para eles o seguinte, que eu levo a fama. Né? Mas é a galera que trabalha. Mas é a galera que trabalha. Eles são muito eficientes e entusiasmados. Eu acho que a única coisa que eu faço, e eu faço bem com eles, é entusiasmar eles. Eles são muito entusiasmados.
e gostam de ver resultado, isso é para a gente bom. E eu acho que esse sentimento que eu acho que todo engenheiro tem que ter. Aliás, todo profissional, né, eu vejo você fazendo aqui, na seu entusiasmo daquilo que você está fazendo. E o engenheiro tem que ter esse entusiasmo, o engenheiro tem que ter o entusiasmo da entrega. Porque o engenheiro, às vezes, só tem o entusiasmo da execução da obra, né? Como é que o pilar vai ficar, né? Como é que vai colocar a parede, como é que vai ser o piso. Não. Mas eu acho assim, que eu digo para todos eles, hoje eu sou o engenheiro mais velho do DR, possivelmente, né? Porque já poderia até estar me aposentando, e tem a turma lá que tem concursado, a galera está tudo em torno de 40, 45 anos. E eu digo para eles, eu chamo até de meus meninos, eu digo para eles o seguinte, que o entusiasmo do engenheiro é fazer a entrega. Porque quando você faz a entrega, você cumpriu o papel da execução da obra. Né? Então, assim, isso é fundamental para a gente, né? É muito bom. E olha, eu de vez em quando eu passo ali em Cariacica, por exemplo, porque eu estou vendo lá, cada mês, uma laje subir lá no Hospital Geral de Cariacica. Né? Hospital que, inclusive, eu falei do Kleber Andrade, mas do governo passado, né? Kleber Andrade, uma obra importantíssima, por McCartney também, mas a obra mais importante que eu participei do governo passado de Casa Grande, que nós entregamos, foi o Hospital Jaime Santos Neves, ali na Serra. Que virou um hospital de referência para tratamento de Covid. Exatamente, que é um hospital fantástico, fantástico, fantástico. Isso está assim... E isso está na minha memória, essas coisas que a gente vai construindo. Né? A gente estava falando muito de continuidade também. A gente tem pessoas muito talentosas, muito competentes, que acabaram de lançar um podcast aqui no Espírito Santo também, que chama Pode Pocar, que o Alisson Schneider e o Chicarino. E eles tiveram uma entrevista abriram, né, o podcast deles com uma entrevista com o governador Renato Casagrande. E eles questionaram, um abraço para o Chicarino, um abraço para o Schneider aí, abraço para eles aí, ó, se puder marcar de alguma forma aí. Tem tudo para fazer muito sucesso o podcast deles. Mas eles perguntaram para o Casagrande, para o governador, uma coisa que é muito polêmica e gera muita discussão até hoje, que é a obra do Cais das Artes. Um negócio gigantesco, que tinha uma proposta sensacional, mas que parou, tivemos crise no meio do caminho, parou e não continuou mais. Aí virou alvo de deputado da Assembleia, o deputado Sérgio Majeski, está sempre lá mostrando, está enterrado aqui, não vai para frente, não acontece nada, já foram tantos milhões aqui. Tá... E aí, como é que faz para tocar, para andar uma obra dessa? Está na justiça agora, né? Pelo que eu vi lá no podcast dos meninos lá, está parado na justiça. Como é que faz para andar? E aí eu te pergunto como gestor, porque você é o gestor do principal órgão de obra do Estado, e também como engenheiro, porque quer fazer a entrega. Como é que é isso? Como é que lida com isso? É doído. Vamos voltar lá atrás, assim, para eu te explicar o que acontece com o Cais das Artes. Em 2014, eu era o diretor-presidente do IOP, nós terminamos o Kleber Andrade, e estava tocando a obra do Cais das Artes. Vinha tocando normalmente. A obra não tinha problema nenhum. Normalmente tocando. Que é uma obra gigante, né? Gigante. E lindíssima. Algumas pessoas não gostam por conta do estilo e tal, mas a gente tem que respeitar, porque é Paulo Mendes da Rocha, que até faleceu agora recentemente, que é um dos maiores, Niemeyer, um dos maiores arquitetos desse país de todos os tempos e vai continuar sendo, né? E aí a gente vinha tocando a obra, tanto o Kleber Andrade, quanto o Cais das Artes, Jaime Santos Neves, e dentro da normalidade. E aí, infelizmente, o governador Casagrande não foi reeleito. E logo em seguida veio o novo governador, o Paulo, que entendeu que tinha que fazer o ajuste fiscal, ele achava que tinha que fazer e tal. Eu, particularmente, achei isso uma bobagem muito grande. Eu, particularmente, até porque o grande volume de obras que tinha eram todos financiados por BNDES, financiamentos que não tinham a ver com o caixa do governo do Estado na época. O Cais das Artes mesmo era uma obra que tinha financiamento do BNDES. E aí paralisou as obras. Não só o Cais, como paralisou várias outras obras. Foram aproximadamente 92 obras. Quando eu reassumi agora, em 2019, no novo governo de Renato, nós tínhamos 90, quase 100 obras paralisadas. Nós estamos conseguindo retomar todas, uma por uma.
uma por uma nós estamos retomando. Né? Deve estar faltando aí mais umas 2, 3 que a gente está retomando lá em Alegre, que a gente teve lá um dia desse, deu uma ordem de início. Tem 2 em Venda Nova, né, que a gente teve um probleminha, mas a gente vai retomar agora nos próximos dias. E o Cais das Artes. E o Cais das Artes, que é, assim, eu tenho dito para o governador, eu falei assim, olha, não é possível que eu não consiga fazer isso. Eu tenho que fazer isso na marra. E tem horas que eu já tive vontade de fazer algumas loucuras para retomar essa obra. E eu vou retomar. Mas você consegue esse ano ainda? Porque é o último ano de governo, né? Mas eu vou retomar esse ano ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser. O governador fica bravo comigo falando isso aqui, né? Mas fazer o quê? Ele briga comigo sempre, então mais uma não tem problema. Mas aí com esse tempo... O problema, eu vou te explicar. Então a gente estava lá fazendo a obra, e aí, 31 de dezembro de 2014, encerrou-se o mandato, entrou a nova diretoria no IOPS e tal, e aí eles esfriaram com a obra. A empresa foi percebendo que o governo não dava atividade. Se você observar tecnicamente lá, as medições vinham sendo medições altíssimas, porque a obra estava bombando, e em janeiro já dá um mergulho assim, de, sei lá, medição de 3 milhões para 400, 500 mil reais. E aí, janeiro, fevereiro, aquilo, o contrato ia finalizar em maio de 2015, junho de 2015. O contrato da obra. Se viesse na velocidade que tinha, talvez não desse tempo de terminar em junho de 2015, mas estava bem próximo da finalização da obra. E aí o governo do estado, não interessado na execução da forma como estava, colocou lá para ser feita uma série de levantamentos, Secretaria de Controle, levanta, para identificar aquela história, sabe como? Eu não vou fazer... mas eu vou ver o que esses camaradas aqui fizeram de errado. Né? O que fizeram? Porque tem uma história, eu acho que é interessante até dizer que quem não sabe rezar xinga Deus. Né? Então, assim, eu não faço, mas eu também tenho que acusar aquele que está fazendo. Né? E começaram uma série de levantamentos. Quando chegou na data limite do contrato, o contrato ia acabar por decurso de prazo, a empresa que estava contratada à época, a empresa que está contratada ainda, que é com ela que eu quero retomar a obra, que eu quero retomar o mesmo contrato que nós fizemos lá atrás, no governo Casagrande, a empresa entrou na justiça, pedindo para que o juiz desse uma liminar para que não permitisse a finalização do contrato. E o juiz deu 5 dias antes da data limite do contrato, foi dada uma liminar. E quando a empresa entrou na justiça, ela, além de pedir essa liminar, ela fez uma série de cobranças, inclusive das medições dos meses todos dentro do governo Paulo Otávio, que não se pagou uma medição. Foi sendo feitas as medições, foram sendo assinadas, mas não foram pagas. Sim. Então a empresa, além de pedir, aproveitou e fez a cobrança disso e de outras atividades que ela julgava. Aí foi para a justiça. Aí já era, parou. Aí parou. E aí começou, aí dentro do governo passado, começou a discutir o mérito, né? Foi dado a liminar, começou a discutir o mérito. Aí é o velho problema da justiça, né? E aí a Procuradoria-Geral do Estado, né, fez uma defesa e julgou que a empresa devia ao Estado. Em vez do Estado dever à empresa a execução, fizeram vários levantamentos dizendo que tinha... Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa assim que é interessante, até bom que eu gosto de falar de engenharia, eu acho que eu tenho que falar isso. Quando você faz um prédio, você vai comprar o elevador, por exemplo, do prédio. O elevador não existe na prateleira de uma loja de elevador. Você chega lá, assim, eu quero comprar um elevador. Não existe. Por quê? Porque o elevador ele é construído, é executado... Pro prédio, né? Pro prédio. Então, você começa a obra, já naquele momento que você começa, você faz Está previsto lá Isso. Você pega o projeto, encaminha para a indústria de elevador e compra aquele elevador. E você, durante a execução da obra, você vai pagando aquele elevador. Então, sei lá, a obra vai demorar lá 24 meses, então divide lá em 20, 18 parcelas, e mês a mês você vai pagando. Quando chega ao final da montagem do elevador, o elevador está pago e isso é assim que funciona. É assim que funciona. E eu sou engenheiro, e eu sou executor de obra. Eu sou engenheiro de capacete e bota. Eu não sou engenheiro de lapiseira, né, de ficar dentro, de fazendo auditoria, olhando aquilo que os outros já fizeram. E eu sei que, quando você vai executar uma obra, que daqui a um mês você tem um planejamento daquilo que você vai executar, você já tem que estar providenciando hoje.
Porque se você vai executar o mês que vem, hoje você já tem que estar adquirindo material, fazendo planejamento de como vai entrar, como aquilo tudo vai acontecer, porque obra é produção. Por isso que construção é indústria. Indústria da construção civil, você faz uma produção, a linha de montagem. Então você tem que estar planejando sistematicamente a obra, da execução dela. E eu autorizei que comprasse o elevador. E que fosse pagando mês a mês o elevador. Até chegar no final. Até chegar no final. Só que o que acontece? A legislação brasileira é um pouco meio burra com relação a esse tipo de coisa. Como que os auditores do Tribunal de Contas e auditores lá da Secretaria de Controles, eles enxergam isso? Eles enxergam que isso é antecipação de pagamento. Então, assim, eles acham que a empresa tem que desembolsar mês a mês o seu próprio dinheiro. E só receber lá no final. Por quê? Porque a medição de execução de obra no poder público é medir serviço executado. Então, por exemplo, se ele vai fazer o reboco dessa parede, no dia que o engenheiro chegou lá para medir a parede, se ele rebocou 10%, ele vai lá medir só 10%, ou então não mede nada, espera fazer o reboco da parede inteira para se o mês seguinte vir fazer a medição. Eu consignei isso dentro de processo, com autorização minha de que fizesse isso, tanto com o elevador, como com os equipamentos de ar-condicionado, que estão lá, todos lá, eles estão lá dentro do prédio, só que eles não estão montados, e funcionando. Eu saí do governo, e o governo anterior, né, o governo do Paulo Artung, foi lá fazer os tais levantamentos. E aí, quando chega lá, está lá, elevador pago, sei lá, 10 parcelas, são 18 elevadores que tem no complexo. Caramba! Bastante. São 18 elevadores. Então, está lá pago, lá 70% pago dos elevadores. Aí o auditor vai lá no fosso lá do elevador, chega lá, não tem elevador. Não tem elevador, não quero nem saber se tem na caixa aqui. Glosa, devolve aos cofres públicos os 70% que foram pagos. E assim sucessivamente. E aí a PGE absorveu essa informação, né? E os advogados da PGE, eles são muito retos ali na atividade, e aí com isso foram contra a empresa e contra mim, inclusive, também. Você também está respondendo por isso? Eu tive que ir à Secretaria de Controle várias vezes para poder dar as explicações, para que a empresa devolvesse o dinheiro. Então foi aí que o Estado fez o reverso. E a empresa dizendo que o equipamento está lá, o que ele recebeu era só na proporção daquilo que foi sendo colocado lá. E se instalou a briga. E eu estou, desde 2019, tentando desamarrar esse nó, e eu tenho convicção que esse ano eu consigo retomar. Agora, recentemente, eu fiz a última proposição de acordo, para fazer um acordo jurídico. Eu devo dizer até que o juiz, até esqueci o nome dele, que tem essa ação, tem sido excelente para nós. Né? Ele tem dado prazo, a gente pediu 6 meses para fazer o acordo, aí não conseguimos, ele deu mais 6 meses. Então, assim, a justiça, porque às vezes a gente fala assim, está na justiça, como se a justiça tivesse culpa de... Na verdade, não. Na verdade, a justiça tem sido ótima com a gente com relação ao Cais das Artes. O problema está sendo interno dentro do governo mesmo, o pessoal, o jurídico, com o pessoal de controle e eu. Né? E às vezes eu acho que eu sou muito impulsivo com as coisas que eu faço muita carga em cima dessas pessoas, e eles, de certa maneira, ficam mais, assim, como é que eu posso dizer? Ficam mais cuidadosos, mais seguro para tomar a decisão. Mas agora, recentemente, há um mês e meio atrás, eu apresentei uma nova proposição de acordo, que essa está sendo avaliada dentro da PGE, eu tenho absoluta convicção que vai dar certo. O Jasson, que é o nosso procurador-geral, está olhando com carinho. Vamos mandar isso para o Jasson. Ele está olhando com carinho e a gente vai conseguir formalizar um acordo e retomar a obra. Mas como engenheiro, não tem problema da obra ter ficado parada tanto tempo, de perder estrutura, de ter problema com estrutura, ter que refazer alguma coisa? Não tem esse problema? Assim, em termos de estrutural, não.
ali específica, algumas outras obras tem, mas ali especificamente não. Ali porque eu vejo, por exemplo, eu e a população de uma forma geral, viu o deputado Sérgio Majestic lá, aqui a obra, não sei o que, aqui, ó, o vergalhão tá de fora, tá, apodrece isso, apodrece aquilo, mas não sei o quê. Não chega a ter esse problema. Até porque a obra ali, ela já foi feita, ela vai ser de concreto mesmo, ela não tem revestimento, é uma obra de concreto, ela é aquilo. Foi feita para aquilo. Para aquilo. E como ela é feita na beira do mar, ela já foi feita com todos os cuidados de uma obra de concreto na beira do mar, para que a gente não tenha esse tipo de problema. Então, assim, isso não. O que eu acho que talvez a gente tenha algum problema, né, são alguns equipamentos que estão lá, né? O equipamento de ar-condicionado, por exemplo, nós vamos ter que lubrificar ele fazer todo, uma revisão, fazer né, uma para saber revisão, o que precisa. exatamente, fazer uma revisão. Mas todos os equipamentos, eu já tive lá dezenas de vezes dentro desse governo, acompanhando o nosso pessoal para fazer levantamento. Todos os equipamentos que estão lá, tudo aquilo que está lá vai ser feito exatamente como projeto. Até porque, com a retomada da obra que eu estou propondo, é retomar a obra com o mesmo contrato que nós fizemos lá atrás. Então, não há alteração. Uhum. Eu não posso nem alterar. Então, é para executar exatamente a mesma obra que foi contratada lá no governo. No primeiro governo do Renato Casagrande. Então, assim, eu tô desses 3 anos, teve período que eu tive mais otimista, menos otimista, mais raivoso, menos raivoso. Mas, nesse momento, assim, estou bastante otimista de que a gente possa, nesse primeiro semestre, retomar a obra do Cais das Artes. Que eu acho que, desses anos todos eu executando obra, eu acho que essa é uma obra muito significativa para mim. Embora a gente tenha feito muita coisa, eu gosto muito de construir, né, escola, hospital, essas coisas que são para a sociedade, né, para que as pessoas se utilizem. Isso. Não que a cultura seja menos, evidentemente que não. Né? Eu vou querer assistir muito show lá no Cais das Artes. Com certeza. Muito, muito, muito. Mas a gente tem feito muita coisa legal, assim, o Hospital Geral de Cariacica vai ser um hospital ainda maior do que o Jaime Santos Neves. Você imagina isso? Para uma região que não tem um hospital, né? Que é uma demanda reprimida de anos e anos e anos. E a localização dele ali na Leste-Oeste, ele vai atender Cariacica, Vila Velha, acaba atendendo Vila Velha. E vai atender Vila Velha, porque nós estamos... Cariacica se aproximou de Vila Velha através da Leste-Oeste. Na verdade, eu tenho dito que a entrada de Vila Velha é pela terceira ponte, quem vem de Vitória, e a entrada de Vila Velha é agora a Leste-Oeste e também a 388, quem vem lá de Guarapari. Que está sendo feita, a 388 também está em obra. Está em obra, está... agosto, aí nós estamos terminando. Que liga a Rodovia do Sol até a BR-101, passando pelo Xuri, não é isso? Exatamente. Está ficando bonito, bacana. Já estamos em fase de asfalto, né? Como a galera gosta de ouvir. Legal. Tá? Antes da gente continuar a obra, se você quer saber mais sobre o Cais das Artes, mais uma vez o pessoal do Pode Pocar, que é o podcast com o Chicarino e com o Schneider, procura lá que o governador fala sobre isso. Então, mais informações sobre o Cais das Artes lá com os amigos aí. E o pessoal que está vendo a gente ao vivo, está ao vivo ainda? Está vendo a gente ao vivo aí? Vai lá no Pode Pocar também, se inscreve lá no canal. Antes se inscreve aqui no Edcast, óbvio, né? Claro, dá like, não sei o que e tal, e depois você se inscreve lá no Pode Pocar. Falando de obras importantes também, a gente está em Vila Velha, e Vila Velha tem um monte de demanda muito antiga. A primeira delas, que eu queria que você falasse um pouco, são duas, na verdade, que estão interligadas. Lancha e Terceira Ponte. Tá. Eu vou pedir permissão a Fábio Damasceno, que é o nosso secretário, né? De transportes, né? Exato. Essas duas obras, eu gostaria muito de eu estar fazendo, mas elas não estão lá dentro. Não estão com você, não estão com o DR. Fábio que está tocando essa obra. Mas eu, né, vivo no meio e tal, as obras do aquaviário já estão sendo executadas, o governador já esteve fazendo uma visita. Que faz uma diferença para a gente, gigantesca aqui, né? Vai começar com a quantidade menor de postos de parada, de atracadouros, né? Mas isso na medida que eu acho que for a demanda sendo... Tem possibilidades, né? Dá para ampliar dá isso. Dá para ampliar. Né? Até porque Vitória, Vila Velha e Cariacica, né, elas são cidades que estão ali, o mar no meio,
é um meio de transporte eficiente. Muito eficiente. E de volume, né? Porque você, dependendo da lancha, você transporta até 200 pessoas de uma vez só. E tem uma previsão de transportar com bicicleta também, então a mobilidade vai ganhar muito. Né? Não, um trabalho fantástico que o Fábio está fazendo. O aquaviário é uma coisa que a população colocou isso, né, como uma prioridade. E a ponte vai ser 3 pistas de cada lado, né? Ele vai tirar o canteiro, o central, aquela UGS central. Transformar em uma pista. Então, uma pista mais larga no canto, né? Que é onde vai passar ônibus, caminhões, né? Pequenos caminhões, e as 2 pistas menores. E a ciclovia da vida, né? Que é interessante que, logo que eu assumi, alguns colegas meus, eles falavam para mim assim, meus amigos de infância, esses grupos de WhatsApp de amigos de infância. Quando uma pessoa agarrava num poste daquele para querer suicidar, para pular da ponte, todo mundo falava assim, Maria, é preciso fazer alguma coisa, porque não é possível, é muita gente pulando da ponte. Na verdade, poucas pessoas morrem, se suicidam ali na ponte, não passa de 10 por ano, quer dizer, uma já seria muito, desculpa eu falar isso, assim... Não, mas engenheiro gosta de negócio de número, então acaba falando bobagem. Não, mas eu acho que o problema é o seguinte, os meios de comunicação têm uma praxe de não divulgar isso. Porque tem uma crença de que isso incentiva as pessoas a fazer. Então a gente nunca sabe exatamente qual é o volume, só sabe quando a ponte está parada, porque tem alguém lá, aconteceu alguma coisa, não sei o que. O problema é que acontece muitas tentativas, né? As pessoas, né, fora de si, com algum problema mental, algum problema espiritual, alguma, né, coisa mal vivida, né? Então, passando por dificuldades. Então ali tenta, e o Corpo de Bombeiro tem profissionais ótimos para isso, convence, tal, pega e tira. Mas não é um volume tão gigante, porque uma vez nesse grupo mesmo eu falei, quantas pessoas vocês acham? Ixi, a pessoa botava 80, 100, meu Deus. Mas aí o governador Casagrande decidiu, né? E isso ficou a cargo lá de Fábio na CEMOB, na Secretaria de Mobilidade. Está fazendo um trabalho bacana. Um dia desse eu fui lá fazer uma visita, o governador esteve lá, eu fui lá. É muito legal. E ela além de ter a ciclovia, vai ter uma proteção arredondada para cima da ponte, de maneira que a pessoa não consiga ultrapassar a ciclovia para poder cair. Então, além de fazer um trabalho de mobilidade bacana, né? Porque eu, por exemplo, eu moro aqui em Vila Velha, aqui na Praia da Costa, trabalho na beira-mar. Eu acho muito possível eu pegar a minha bicicleta aqui na Praia da Costa, subir a ponte, descer, até porque você pedala só a subida, a descida você vai no embalo. Vai no embalo. Descer. Mas a subida é sinistra, hein? Da ponte, hein? Mas descer, e eu vou descer aonde? Eu vou descer ali ali perto do shopping. Perto do shopping eu já estou. Aí tem ciclovia, Ciclovia. Então, assim, eu acho um programa de mobilidade fantástico. As pessoas vão poder utilizar bem isso. E além de ter essa questão da mobilidade, vai ter também essa questão da proteção das pessoas que, infelizmente, buscam lá tentar tirar a vida, né? Que é uma pena, né? Mas isso tem a ver com outras situações. Falando de Vila Velha ainda, aproveitando que você... Dona Maria Helena deve estar assistindo. Dona Maria Helena é minha esposa, está me ligando. Pode atender aí, pode atender. Atende aí, fala, tô na entrevista aqui. Ei! Tô aqui dando a entrevista aqui. Pois eu te... Pode ser. Fala para ela. Estou ao vivo aqui no... Eu estou ao vivo, você tá na entrevista, minha esposa aqui, gente. Me vigiando, ela me vigia. Todo lugar que eu tô, ela me vigia. Beijo, tchau. Ciúme danado, cara. Continuando em Vila Velha. E esses alagamentos de Vila Velha vão embora quando? Você já está desde 88 no DR e desde antes disso já alaga Vila Velha. Desde 78, quando teve a enchente que rompeu o dique do Rio Jucu. Não, isso foi na década de 60. 78 teve uma grande. Eu sei, mas o dique do Rio Jucu foi feito porque na década de 60 teve uma chuva tão torrencial que a água veio parar aqui na Luciana das Neves. E aí foi feito o dique exatamente por conta disso. Em 78 rompeu o dique. Em 78 rompeu o dique. E o dique a cada
condição, a gente vai alteando ele. Aham. Nós estamos, inclusive, o pessoal do DR, nós estamos fazendo lá um alteamento do DIC, nós vamos fazer um... Vai resolver o problema, nunca mais Vila Velha vai alagar. Nunca mais vai alagar. Por causa do DIC? Não. Por conta de todas as estações de bombeamento que o governo do estado tem. Então é isso aí. tem Tá com feito, você, tá com você tem lá feito. com o DR, isso? Na verdade, assim, o DR tem uma equipe de empresas supervisoras. A obra foi contratada pelo Marco Vicente, lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e pela Zilma, que é a subsecretária, que fez o projeto, que tocou toda essa atividade, e a gente tem contribuído com eles na execução da obra, no acompanhamento da execução da obra. Vai resolver. Vai resolver. São muitas estações de bombeamento. O problema de Vila Velha, às vezes eu vejo até algumas pessoas falando assim, não, porque Vila Velha fica abaixo do nível do mar. Ai, meu Deus, mas se o Vila Velha está abaixo do nível do mar, já é o mar, né? Porque aquilo que está abaixo se o mar está aqui e alguma coisa está abaixo do nível do mar, o mar já engoliu, né, a cidade. Na verdade, Vila Velha está acima do nível do mar. Nós estamos aí em torno de 2 metros, 1,80, 2,30 de cota acima do nível médio, porque o mar oscila. O problema é que quando você faz a captação de água, igual, por exemplo, Canal da Costa. Isso. Então, você faz a captação de drenagem no entorno, né, Praia da Costa, Centro de Vila Velha, e essa tubulação vai pela rua, por baixo da rua. Isso. Quando essa tubulação chega no Canal da Costa, ela chega de maneira tal que ela tem que ficar um pouquinho acima do nível do canal, da lâmina d'água do canal. Enquanto está assim, funciona perfeitamente. A água chove, cai na rua, a rua cai dentro do ralo, né, a boca de lobo, que vai para a tubulação e que vai para o Canal da Costa, por exemplo. Se o nível do Canal da Costa está abaixo da saída da boca da manilha, perfeito, funciona normalmente. Você está acima por causa da maré alta, isso. Já era. Aí chove, a maré alta, porque a maré ela sobe e desce todo dia, né? Então, tem movimento. Isso, tem um movimento. Então, dependendo do horário da chuva torrencial, a maré está alta, a água, em vez de sair, faz exatamente o serviço contrário. A água do canal entra por dentro da manilha e sai na caixa ralo, e isso acaba ajudando a inundação ainda maior. Além de outras questões, limpeza... assoreamento do canal e tal. Nós fizemos em 2019... e um pedaço de 2020, nós fizemos, antes que a Sedurb fizesse a contratação lá em Cobilhã, nós fizemos a limpeza do Rio Marinho. Só com a limpeza do Rio Marinho já diminuiu em muito os alagamentos lá. Mas é um negócio que tem que fazer direto, né? Tem que fazer direto. Pelo menos assim, de 3 em 3 anos tem que estar fazendo. E aí, onde que entra a estação de bombeamento? Quando acontece a conjugação do mar tá alto... E a chuva chovendo, alto. E aí... A bomba suga essa água, joga no mar e cria uma espécie de compota para que ela não volte. Né? Então, é como se você estivesse ali enchendo uma caixa d'água, você bota uma bombinha, joga ela para fora e não deixa que ela volte. Ou seja, você faz uma compota, a compota fecha e ela não volta. Então, se eu não me engano, são 11 estações de bombeamento. A da Praia da Costa já está quase pronta. Eu passei lá um dia desse, fica exatamente embaixo, a do Canal da Costa, fica embaixo perto da saída dos fundos do quartel ali, né? Isso, da saída do fundo do quartel. Muito bonita. Inclusive, a gente quer até agradecer o Exército permitiu que a gente fizesse um corte de árvores ali no terreno para a gente poder entrar com o equipamento. Ali, naquele corte de árvores, a gente pretende fazer uma pavimentação para que a gente possa ter ali uma facilidade, até porque a obra fez a pavimentação da São Paulo, da Rua São Paulo, que é a que sobe para o Morro do Moreno. Sei. E aí a Rua São Paulo, para que ela não sirva só ao Morro do Moreno, fazendo esse trechinho de pavimentação da João Joaquim da Mota para São Paulo, né? A São Paulo que beira o canal. Beira o canal. E essa que eu estou falando é ali que sobe o Morro do Moreno, que as pessoas sobem a pé. Fazendo aquela ligaçãozinha ali, você consegue melhorar a mobilidade. Até porque foi feito agora recentemente, na João Joaquim da Mota, né, na rua até que eu moro, foi construída uma escola, né, a Escola Primeiro Mundo, e aumentou muito... Muita gente reclama. Eu vejo muita reclamação na rede social, que trânsito de movimentação. Mas nos horários de pico.
Mas a prefeitura está organizando. Eu acho que o Giovanni, que é o secretário de transporte da prefeitura, ele vai dar jeito ali. E se a gente conseguir fazer essa ligação, isso espraia mais a quantidade de carro e isso facilita. O problema disso, eu acho assim, as pessoas colocam a culpa na escola. Eu, particularmente, não acho que a escola tem a culpa. A culpa é de quem para o carro no lugar errado. Né? Então, assim, o pai chega lá com a criança ou a mãe chega lá com a criança para deixar a criança na escola. Fila dupla. Fila dupla. Aí pensa assim, rapidinho. Fila dupla. Mas aí vai até despedir do filho, dar um beijinho, dar as orientações. Meu filho, não faz bagunça, isso aqui é coisa parecida. Aí demora, aí depois o outro vem atrás, e acaba. Então, se a pessoa de carro entra dentro da escola porque entra, deixa o filho, sai, nós não teremos problema, não tem dúvida nenhuma disso. O problema todo é que nós, em Vila Velha, ainda somos motoristas que paramos no meio da rua para cumprimentar o cara que está ali no boteco, fulano, e para, e fica, e faz uma fila atrás de carro, e a gente acha isso normal. Nós vivemos isso. Você é parado dentro de boteco, você está lá no boteco tomando uma cervejinha, não sei o que e tal. Eu quero, minha rua lá, não sei o que. As pessoas fazem isso com você? Faz bastante. Como é que é isso? Fazia no Zito. No Zito. Eu sou cria do Zito ali? Eu sou cria do Zito. Até porque eu moro ali perto, né, e vou andando. O Bar do Zito é um bar famoso que tem na Praia da Costa. O Zito tocou o bar há muitos anos, aí depois o filho dele assumiu. Na verdade, durante a pandemia fechou o Zito, né? Agora abriu de novo. Abriu com outro proprietário e tal, mas continua o nome, Continua Zito. Porque é um bar muito tradicional da Praia da Costa. Eu acho que é o mais tradicional da Praia da Costa. A garotada toda da minha idade aprendeu a beber no Zito. Não é isso? Nós aprendemos lá no Zito. Mas eu vou, assim, nos grupos de WhatsApp, na minha rede social, está sempre demandado, as pessoas me perguntam sobre a minha rua, e aí me pedem coisas que não é nem própria do DR executar, né? Mas eu oriento, eu digo, procura a prefeitura, ou procura tal situação assim. Eu não acho isso problema. Honestamente, que não é esse problema de eu estar num bar, de eu estar Um dia eu estava num casamento, né, numa festa de casamento de uma sobrinha minha, e eu estava de máscara, né, dentro da igreja e tal. Na verdade, era um casamento ao ar livre, mas foi montado lá uma estrutura, como se fosse uma igreja, para poder celebrar o casamento. Quando terminou, né, que o padre falou, pode beijar a noiva, tal, que terminou o casamento, um rapaz chegou perto de mim e falou, rapaz, eu estava olhando, você que é o marido, o diretor do DF, eu falei, eu estou precisando tanto falar com você, mas... Eu falei, e você ficou assim, eu não queria falar durante o casamento. Aí terminou o casamento, ele me puxou, ele trabalha numa empresa que tem contrato lá com a gente no DR, né? Uhum. E ele, olha só, ele estava querendo que eu conversasse com o patrão dele, que é o que tem contrato com a gente, para trocar ele de lugar, que ele estava trabalhando numa determinada cidade, ele queria que... O que você falou para ele? Eu falei, não, eu ligo para ele, não tem problema não. Mas essas coisas assim, e eu acabo ligando, fulano, me ligou aqui, procura lá e tal, e assim vai. Eu acho que isso... Sabe por quê? Nós, quando a gente assume uma direção de um órgão assim tão grandioso como o DR, né, que eu tenho uma alegria louca de ser o que sou hoje lá, diretor-presidente do DR, as pessoas começam a ter a gente como referência, porque acham que o que a gente está fazendo ali... E quando a gente é demandado, significa dizer que aquilo que nós estamos fazendo está tendo resultado. Porque se a gente não é demandado, a pessoa nem lá iria. Eu vou lá nada, fazer o quê lá atrás do marido? Se nada acontece, não adianta nada. Então, assim, quanto maior a quantidade de demanda que eu recebo, é porque eu imagino que a população sabe que a gente executa. Então, assim, se as pessoas nos procuram, é porque elas têm uma expectativa de que aquilo realmente vai acontecer. Né? Então, assim, se ela tem essa expectativa, então eu faço o possível e o impossível para que isso realmente possa acontecer. Evidentemente que sempre orientado e tudo dentro da legalidade, sob a liderança do governador Casagrande, que é evidente que eu não saio por aí fazendo obras sem que seja uma determinação dele, né? Claro. Teve alguma obra assim que você falou assim,
essa obra eu estou entregando satisfeito. Qual foi a obra que você mais entregou satisfeito, assim, nesse tempo todo de trabalho? Rapaz, é muita, é muita. Tem algumas entregas que eu faço assim desses anos todos que eu chorei demais. Às vezes coisas simples, né? Às vezes coisas simples. Você não sabe o que é assim, você chegar numa cidade do interior, lugar que só tem aquela obra às vezes, né? Um distritozinho. Que é o quê? Tem Uma lá estrada? uma escola é uma coisa fundamental. Você vê aquelas criancinhas todas, e elas ficam em fila bonitinhas, esperando você chegar, o governador, o prefeito e tal, e cantam as músicas que as professoras orientaram, né? Então isso é gratificante. Você vai inaugurar todas as obras? Todas. Você vai lá, onde tem obra, Todas, você vai lá inaugurar? todas as obras a gente inaugura. Esse ano é ano de eleição. Você vem candidato, então? Porque isso é Não. coisa de candidato. Candidato é que vai inaugurar agora, inaugurar a obra, né? Candidato se amarra em inaugurar a obra. Não sou candidato, não. Eu Já pensou em ser? Já foi? já fui candidato, eu sou ruim para desgastar esse negócio de voto, de política, cara. Eu brigo muito com as pessoas. Eu sou bom de organizar. Você vai pedir volta, aquela vez, pô, não você vai fazer isso não sei o quê. Uma vez eu fui candidato a vice-prefeito do Dr. Hércules, agora em 2008. Renato Casagrande. Doutor Hércules fala que vem, fala que vem, chega na hora, não vem. Mas uma vez eu fui candidato. Uma vez eu fui candidato a prefeito, mas eu era menino, tinha 27 anos de idade, em 87, 1987. Eu tinha prefeito de Vila Velha? De Vila Velha. Concorreu então com o Mosquito. Concorri com o Mosquito, exatamente, concorri com o Mosquito. Mas ganhei do Mosquito, esse papo de dizer que o Mosquito ganhou aqui. Não, o Mosquito ganhou do Magno Pires. Magno Pires foi o primeiro, eu fui o segundo mais votado. Eu perdi para o Magno por 2.500 votos. Não, mas o Magno perdeu para o Mosquito. O Mosquito ficou em primeiro. Eu lembro, pô. Não. Que era cédula de papel, a turma fala isso, mas não, o Mosquito teve muito menos votos. Mas eu... É porque a campanha do Mosquito ninguém gostava muito. Tá certo, mas tinha Mosquito mesmo, Vila Velha. Putz, grilo. Mas você gravava, cara. Eu lembro que tinha gravado aquele gravador de fita na minha casa, meu pai botava, gravava, deixava dentro de casa, assim, tirava depois alto é isso mesmo. Os canais, né? Os velhos canais, aí, sem limpeza, sem desassoreamento, é exatamente isso. E nessa campanha, rapaz, eu no centro de Vila Velha pedindo voto, eu no centro de Vila Velha com a turma, distribuindo papel tal, e pedindo voto, não tinha rede social, internet, tinha nada disso, era né? No Gogó e no Santinho. Aí eu vi um amigo meu, amigo de infância, que tinha estudado comigo no Marissa, vinha ele de lá, né, na calçada, e eu me preparei, eu falei, esse voto é meu, fui atrás de Cabral. Cabral, eu tô aqui, candidato a prefeito, aqui o papelzinho, abracei ele e tal, ele... Depois que você olhou para mim e disse, puta, até você se meteu nessa bandidagem, mano. Aí eu não sei se eu posso falar, eu mandei ele a merda e eu acho que ele não votou em mim. Com certeza não, pô. E um camarada, assim, um amigo meu que mora no prédio, terminada a eleição, perdi e tal, ele falou assim, passado uma semana, duas, ele falou, rapaz, eu não votei em você. Mas você tá ficando doido, cara, você convive comigo aqui, a gente mora junto no mesmo prédio, tal, vizinho, você me conhece, por que não votou? Você não me pediu. Acredita nisso? Então, esse jogo eu não sei jogar. Esse jogo eu não sei jogar. Esse jogo as pessoas precisam ter. Até porque uma coisa que eu aprendo, né, com os políticos, que o voto é uma questão muito emocional. Completamente. Né? Não é para ser, né? Não é para ser. Exatamente. Tem que ser muito, muito pelo contrário, né? Tem que ser muito racional. Mas e como é muito emocional, eu não sei fazer isso. Eu sou muito racional. Eu acho até por conta da minha profissão, né? Do meu trabalho, da atividade, me exige isso. Então eu não sei muito fazer isso. Eu às vezes brigo. Algumas pessoas que eu brigo até gostam disso, do fato de eu brigar. E eu também, assim, sou muito positivo nas minhas coisas, então acaba criando um constrangimento e eu não tenho essa possibilidade. E eu quero muito concluir um maior volume de obras nesse governo e começar mais um outro tanto
para que isso possa, eu sei que isso é muito pouco, né, o prestígio que o governador Casagrande tem perante ao Estado do Espírito Santo já lhe faz capaz de ganhar a reeleição. Mas eu, como amigo pessoal dele, eu tenho amizade com o Casagrande, assim, sem medo de errar. Eu estou casado há 35 anos, eu conheci ele lá em Castelo, minha esposa é de Castelo, então eu conheci ele lá. Então deve ter uns 37 anos de relacionamento, de amizade com ele. Então, assim, além do prestígio pessoal que ele tem, que já é possível que ele seja reeleito, eu quero também contribuir com o meu trabalho, com o trabalho do DR, para que esse trabalho possa também ajudar ainda mais a possibilidade dele ser reeleito. Isso, para mim, é ponto assim, decisivo na minha vida nesse ano. E a forma de contribuir é entregando, né? E a forma de contribuir é entregando, iniciando novas obras, atendendo a população, identificando aquilo que é necessário, identificando aquilo que é possível, né, fazer, sendo honesto com a população. Isso eu não posso fazer. Isso não dá para fazer. Dá para fazer assim, 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 assim. Então, isso é a maneira que eu lido lá no DR. Eu recebo toda semana, sistematicamente, vereadores, deputado estadual, deputado federal, todos eles me procuram, a porta lá é aberta. A Tânia, que é a nossa secretária lá, ela fica até meio doida aí. Às vezes parece lá no DR que é até meio casa de maluco, de tanta gente que fica na minha antessala, mas eu recebo todos eles na sequenciazinha das agendas que a gente faz, para que a gente possa saber o que é que cada um quer. Mas tem um negócio aí, esse negócio de antessala e receber, isso quem me falou foi um assessor que trabalhou com um antigo prefeito de Vila Velha, que vivia com a antessala cheia de gente pedindo, que tinha 2 assinaturas, uma para conceder, outra para não conceder. Não é assim com você não, né? Não. É porque tinha assim, os assessores já sabiam lá, eu preciso de 2 caçambas de areia para não sei o que. Tudo bem, vai lá no secretário falando de tal, tá aqui a assinatura, entrega o papel para ele. O secretário já sabia, essa assinatura é para não dar a caçamba de areia, essa aqui é para conceder. Era assim. Eu sei dessa história, Não, mas lá não, até porque hoje em dia, naquela época era possível fazer isso, né? Hoje em dia a gente tem tempo, hoje em dia as coisas são tudo, até porque o Estado hoje é tudo processo eletrônico, hoje em dia as coisas são organização diferente, e o formato lá, e as pessoas também não vão lá pedir coisa muito pessoal, não. Quer dizer, vai pedir para aquilo, a coletividade, a escola, a quadra, a estrada, exatamente. E tudo isso é possível através de um processo legal de contratação, né? Pra você ter uma ideia, você falou quadra, nós estamos fazendo, nós estamos contratados, está contratado lá no DS 78 quadras. E no estado inteiro? No estado inteiro, 78, com arquibancada bonitinho. Na verdade não é quadra, ginásio, eu até faço a correção, ginásio poliesportivo. Coberto, telha termoacústica, coisa lindíssima. 78, nós estamos executando. Já tem mais ou menos uns 10 prontos e estamos aí uns 30 em execução. A gente está começando assim gradativamente, porque o volume é muito grande, então a gente tem que ir dando até o final do mandato. Esse ano entrega quantas obras? Olha, considerando as obras de edificações, as obras de rodovia, desde o primeiro dia do governo de Renato até o dia 31 de dezembro agora, nós devemos totalizar em torno de umas 280 entregas. Isso é a maior entrega de obras entre governos ou já teve governo que entregou mais? Não teve. Não teve. Eu falo isso assim, infelizmente, eu até gostaria que tivesse, que todos os governos tivessem essa possibilidade, esse ritmo. Só para você ter uma ideia, vou te falar em valor financeiro. Governo passado, né, porque é o mais próximo, né, para poder a gente ter um indicativo. Teve o segundo ano de governo do governo passado, em 2016, né, 2015, 16, 17, 18. Em 2016, o governo liquidou 150 milhões em pagamento de obras. 150 milhões no ano todo. No último ano, 260 milhões. Só em um ano? Em um ano. No último ano, 2018, o governo Paulo Artung liquidou lá no DR 280 milhões de obra. No primeiro ano do governo Casagrande, aí nós já estávamos lá em 2019, nós fizemos 500 milhões. Já no primeiro ano, nós dobramos aquilo que foi o último ano do governo Paulo.
E normalmente o último ano É o ano de mais entrega. De mais entrega, quando bomba mesmo. É. Nós fizemos 500 em 2020, nós fizemos 750. Que foi o ano de pandemia. Foi o ano de pandemia, 750. 21. Esse ano de 21, nós fizemos 850. A meta era chegar em 1 bilhão, mas ficou em torno de 800 e poucos milhões, porque a gente teve alguns problemas, a pandemia apertou mais, né? Teve problema de material de construção, alguns materiais não poderiam ser entregues, o preço do petróleo disparou. As empresas deram um pouco uma recuada por conta de que a pavimentação você depende muito de material betuminoso, que é tudo do petróleo. Agora, em 2022, nesse ano, a gente faz mais de 1 bilhão de entregas dentro do ano 2022. Então, assim, a diferença daquilo que a gente está conseguindo fazer dentro desse governo Casagrande é muito grande em relação aos outros governos passados. O governo Casagrande, ele diz que ele quer que nesse governo, ele dê uma surra no governo Casagrande passado, de entregas, na quantidade de entrega. E a gente está se comprometendo a fazer isso. E uma das coisas que eu acho mais importante, e a gente está conseguindo fazer isso, é por conta do que eu comecei aqui falando com você, o entusiasmo, que tem horas que eu fico até assim, me emociono, o entusiasmo da turma lá do DR, da garotada do DR. Mas o entusiasmo deles, assim, eles, toda hora eles vão para a minha sala, todos os diretores, e conversam comigo, e reclamam comigo que a PG não mandou isso, que a secretaria tal não fez. Então, assim, eles estão muito entusiasmados e a gente vai fazer essas entregas. E assim, e o volume é porque o governador gosta disso também, né? Ele demanda muito a gente. O governador Casagrande, ele sistematicamente, de manhã cedo, me liga para saber das obras. Maria, tua obra estava assim, por que não começou? Maria, tua obra assim, vai começar quando? E ele gosta de se envolver em obra. E na medida que o governante se envolve na atividade, e aí a gente acaba fazendo mais ainda, né? A gente acaba fazendo mais, que é o que está acontecendo. E nós organizamos o DR de maneira tal que criou-se uma estrutura lá, que essa estrutura é uma estrutura que está funcionando. Né? Nós finalizamos com o IOPS não existe mais, e fizemos a fusão do IOPS com o DR. O DR antigamente era Departamento de Estrada de Rodagem. Isso. Agora o DR é Departamento de Edificações e Rodovias, ou seja, o IOPS acabou, colocamos todo mundo junto dentro do prédio lá do DR, mantivemos o nome DR, porque é uma tradição, DR é uma tradição de mais de 70 anos, né? E fizemos a fusão e estamos vivendo bem, os engenheiros de edificações, os engenheiros da área rodoviária, ampliamos a quantidade de regional, descentralizamos as atividades, porque até então tudo acontecia naquele prédio ali da Beira-Mar. Isso não existe mais. Ali é gestão, somente gestão administrativa, gestão técnica, de longe. As coisas acontecem lá na superintendência. Então, nós temos uma superintendência aqui em Vila Velha, ali na Lindenberg, uma SR1, que cuida das obras da região centro-serrana, né, que pega até Anchieta, Aracruz e fecha lá o bico na região centro-serrana. É a Regional 1, que a gente está aqui em Vila Velha. Cuida da questão de conserva rodoviária, cuida das questões de recebimento de projeto e da execução de obra. A Regional 2 fica lá em Cachoeiro, pega toda a parte do sul, a Regional 3 em Colatina. Criamos uma Regional 4, que não existia, que fica em Nova Venécia, que pega a região extremo norte. Criamos uma regional urbana, que é para execução de obras urbanas. As obras, por exemplo, algumas obras aqui em Vila Velha, por exemplo, fizemos algumas pontes aqui em Cobilândia, a gente entrega para a obra, que tem uma coisa mais específica, né? Porque os engenheiros, eles não são muito bons na relação com a comunidade, né? O engenheiro quer fazer a obra, então ele sai com o trator e quer cortar e tal. E, às vezes, a gente precisa. As obras urbanas são mais necessárias isso. Então, a gente criou uma superintendência exclusiva para isso. E quem é a superintendente, inclusive, é a Mariana, é uma menina, né, uma engenheira capaz, eficiente,
que tem essa possibilidade de melhor relacionamento com as pessoas das áreas urbanas, com a comunidade. Entendi. E isso Tá funcionando. Tá funcionando bem. Legal. Luiz César Mareto, o cara do DR, é o cara que entrega a obra. Se você tem um problema na sua rua, pode procurar o Mareto, Pode que ele procurar. vai resolver. Vai resolver. Ou dizer quem vai resolver. Tá legal, Mareto. Obrigado pela conversa. Valeu, pessoal aí que acompanhou. Que tá transmitindo ao vivo de novo, não, né? Não, chega, né? Pessoal que transmitiu ao vivo aí, informações importantes sobre o Cais das Artes. Vamos ver se estão precisando, né? Que entregue, né? Uma obra muito grande. Legal, muito obrigado. Já está convidado para vir outras vezes aí para falar sobre obras. Estou à disposição. Gosto muito de falar daquilo que eu faço, daquilo que a gente está realizando aí no governo do estado. Eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Um abraço. Um abraço.